Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal, sou Eduardo Ferrari, trago assuntos muito importantes sobre o nosso Vasco. Antes, é claro, eu peço a sua inscrição, gente, eu peço para que você confirme sua inscrição aqui embaixo. Tem muita gente, pô Eduardo, como é que eu faço para me inscrever? Eu assisto seus vídeos todos os dias, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Clica uma vez nesse botão, deixe seu like, clica uma vez e se inscreve, ponto. Depois deixa o like e habilite o sino das notificações, beleza? Bom, vocês sabem que o canal Vasco Connection é parceiro da 1xBet, a maior casa de apostas esportivas do mundo, beleza? Aqui embaixo, no primeiro comentário, tem um cupom aqui do canal. Esse cupom você utiliza ele e dobra o valor do seu primeiro depósito. 50 vira 100, 100 vira 200, 200, 400 e por aí vai embora. E você vai faz as apostas, né? Ontem eu fiz algumas apostas e tal, em alguns jogos, é muito maneiro, sempre com responsabilidade, porque dá muito certo, beleza? Então, ajude aí se inscrevendo, clicando na 1xBet, que você vai estar ajudando aqui o canal Vasco Connection também, beleza? Gente, vamos falar sobre algumas questões. Governo Maracanã, a convocação da Seleção Brasileira Sub-20, a dívida do Vasco com a CBF, situação séria que reduziu e muita gente não viu, né? Porque algumas coisas acontecem realmente em silêncio. A fala ontem do Luiz Melo me chamou muita atenção. Vasco e Santos será no Maracanã. Falar sobre os ingressos para Vasco e Bahia. Tá? E sobre o lateral Gilberto também. Essa situação envolvendo o lateral que está jogando no Benfica de Portugal e que o Vasco tem muito interesse no atleta, tem muito interesse no jogador. E a verdade sobre o Alan, tá bom? Começando aqui com a 777, né? Sabem que além de aportar dinheiro para as contratações, a 777 também tem uma responsabilidade assumiu nessa responsabilidade para pagar a dívida do Vasco de até 700 milhões. Na verdade, até ultrapassa um pouco de 700 milhões. E a 777 já pagou 100 milhões 4 meses, gente. 4 meses a empresa parceira hoje do Vasco já diminuiu. E assim, essa dívida diminuiu. Lembra daquela quando o Vasco pegava dinheiro emprestado? Não só o Vasco, todos os clubes brasileiros. Pegava dinheiro emprestado para a CBF, para comprar jogadores, para pagar suas contas e tal. Então o Vasco diminuiu, tá, essa dívida em 100 milhões. Ou seja, o Vasco praticamente liquidou a dívida com a CBF, entre outros, com jogadores e tal, menos 100 milhões. Ou seja, o Vasco não tem mais uma dívida de 700 milhões. Hoje, menos de 600 milhões. Olha, estou dizendo isso em 4 meses, hein? Então a parada realmente está funcionando. Se não fosse a SAF, não sei o que seria da vida do Vasco, não. Trocando o assunto agora. Falar sobre a convocação para o Mundial Sub-20, que será realizado nessa sexta-feira na sede da CBF. Quem vai convocar a seleção, vocês sabem, é o Ramon Menezes. E aí, como vocês também sabem, o Marlon Gomes e o Andrei Santos, eu vou cravar aqui, serão convocados para a seleção e o Vasco vai ficar um bom tempo sem esses dois jogadores aí. Podem ficar fora de jogos importantes, até 6 jogos do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, 6 jogos. E o Vasco tem que repor. O Cabral está treinando muito bem, acho que ele vai conseguir entrar bem no time. E aí o segundo jogador já é com o Maurício Barbieri, tem outros jogadores. Temos o Barros também, acredito que dê conta do recado, mas tem que treinar muito, né? A equiparação física, entrosamento com esses jogadores também, porque principalmente colocar esses jogadores durante, um exemplo, a partida contra a equipe do Bahia, segunda-feira. Ou seja, 2 perdas muito, mas muito grandes, beleza? Trocando de assunto mais uma vez aqui, tentar ser bem breve com vocês. Gente, essa situação envolvendo o Maracanã me chamou a atenção. Ontem o presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro, o Rubens Lopes, foi muito feliz em uma colocação. Quando ele disse que lá atrás, não sei se vocês já foram, antigamente o Campeonato Carioca tinha... A base jogava no Maracanã, o Sub-20 jogava no Maracanã. Ou seja, tinha preliminar. Ou seja, era 2 jogos. O Flamengo e o Fluminense jogam antes, enfim, do profissional. Então, os juniores entrava, jogava, depois tinha jogo do profissional. 2 jogos. E agora não pode mais nada. E o gramado lá atrás aguentava. Pô, a grama é diferente, é outro tipo de grama. Porque lá atrás aguentava 10 jogos por semana e agora 3 jogos por semana é muito. Então, assim, são as desculpas esfarrapadas, realmente, que chamam a atenção da gente. Quem nunca foi numa preliminar? Antigamente, rodada dupla no Maracanã. Quem não lembra disso, das rodadas duplas que tinha no Maracanã? E hoje, um jogo no Maracanã atrapalha.
Gente, é muita desculpinha, tá muito feio já. Para que tá, né, já viu aquela parada? Para que tá feio, para que tá passando vergonha e ninguém cai nessa papagaiada. Luiz Melo ontem deixou bem claro que a partida contra o Santos será no Maracanã. Ele está comunicando, na minha opinião, está comunicando a dupla Flamengo e Fluminense. Ah, vai dizer, não, beleza, então diz não, que eu vou lá na justiça, consigo eliminar e jogo para eliminar e acabou. Essa é que é a grande realidade, é o que o Vasco tem que continuar fazendo. O Vasco não pode parar. Serão 18 jogos até o final do ano no Maracanã, ou seja, chupa essa manga que, pô, é a torcida do Vasco, tem o direito de jogar no Maracanã, tem direito de ir aos jogos do Vasco, então acho que isso tudo é desnecessário. Eles poderiam sentar para resolver essa parada, mas não querem, né, gente? Vocês sabem que a situação realmente é complicada, é muito egoísmo do lado de lá. Trocando mais uma vez de assunto, vamos falar do jogo do Vasco contra o Bahia, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco está invicto, o Vasco joga em São Januário, esse jogo aqui será em São Januário, e os ingressos estão esgotados. Tá aí a torcida do Vasco. Se esse jogo fosse no Maracanã, esse jogo é na segunda-feira à noite, você acha que teria ingresso? Gente, é botar 70 mil no Maracanã em todos os jogos. Essa é a torcida do Vasco, é assim que funciona. Sabe? Então eu sinceramente, olhando assim para essa torcida fanática como a nossa, que ama, que apoia o clube o tempo inteiro, e não é só no momento bom não, no momento ruim também. Essa é a torcida do Vasco. Então, ingresso, gente, fica atento, fica ligado. Não tem mais ingresso para o jogo entre Vasco e Bahia, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Segunda-feira, 8 horas da noite, com transmissão aqui do canal, tá? Com transmissão aqui do canal. Então fica atento aí. Falando agora sobre reforços, o Vasco continua no mercado. Vocês podem, pô, Eduardo, mas agora não pode trazer ninguém, só na janela do meio do ano. Sim, gente. Mas o Vasco ele está trabalhando muito para trazer jogadores acima da média, né? Pelo menos mais 4 jogadores bem pontuais, jogadores que cheguem para jogar. Né? O caso do Cuejá, a situação envolvendo o Alan, que não deve continuar lá fora. Não sei se ele vai passar esse ano inteiro jogando fora. Tá? Essa aqui é a grande realidade. Ele tem muita vontade de voltar para o Vasco, ele ainda é muito novo. Eu acho que o Alan ajudaria demais, principalmente se ele, pô, não vou continuar aqui, vou sair e tal. Volta direto para o Vasco. Essa é uma realidade, sabe, assim, pegou todo mundo de surpresa, né? Porque nesse primeiro momento ele já voltaria, mas ele recebeu uma proposta milionária. Aí é normal que o jogador saia mesmo e tal, para fazer o pé de meia, para fazer a vida dele, joga um ano para lá, depois vem jogar. Pô, tá com 32 anos voltando pro Vasco, volta muito bem ainda. Não considero, o Carvajal tá jogando muito e tem 32 anos. Treinou muito bem e deve entrar no time. Quando entrar, dificilmente vai sair, porque ele faz essa função entre meio e o ataque. Sabe, o argentino é bom de bola, hein? Esse cara aí, sei não, hein? Que a gente acha assim, pô, será que vai dar certo? Aí, pô, não vai dar certo porque não deu no Santos. Aí chega no Vasco, dá certo, aí pronto. Aí depois para trazer outro fica mais complicado ainda. Tá? Tem 50% para dar errado, 50% para dar certo. Então pode ser que dê certo. Tá certo? Sobre o Gilberto agora, lateral direito. O Vasco está de olho porque o Gilberto não quer ficar mais em Portugal. Ele não quer continuar no Benfica. Então, o Gilberto seria um bom lateral. O Flamengo também quer, né, contar com o jogador na próxima temporada. Agora, vai acontecer? Não vai acontecer? Aí é outra situação, porque ele tem um contrato até o final do ano que vem, até o final de 2024 com o Benfica. Então, é a vontade do jogador realmente de voltar para o Rio de Janeiro. E aí ele conhece a casa, ele conhece o Vasco, ele jogou no Vasco, foi campeão carioca pelo Vasco, e eu acho que isso ajuda e ajuda demais, gente. E eu acho o Gilberto também um bom lateral direito. Eduardo, mas chega para barrar o Puma Rodrigues? De repente não, né? Acho que não, mas a briga vai ficar legal ali pelo lado direito, né? Acho que é um setor muito importante de qualquer equipe. É difícil você encontrar um bom lateral direito, nós conseguimos, né? O caso do Puma Rodrigues. O lateral esquerdo também, há muito tempo eu não vi um lateral jogando tão bem como o Lucas Piton. E é isso, tá? O Vasco continua sendo no mercado, vamos continuar firme, muitas notícias positivas acontecendo, notícias boas dentro do nosso Vasco, vamos continuar apoiando, respeitando e amando a nossa Cruz de Malta, tá certo, galera? Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Gigante da Colina. Mais uma vez, se inscreve aqui embaixo, pega o vídeo, manda para geral, porque isso aqui
é Vasco da Gama. Beija a cruz e diz, isso aqui é muito Vasco. Saudações vascaínas.